Graça e paz, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do The Good News. Bom, estamos aqui para falar sobre as boas novas de Jesus, sobre o reino de Deus, a volta de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, as belezas de Cristo. E você é muito mais que bem-vindo de estar aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar ouvindo e que você possa transmitir as boas novas do Evangelho onde quer que você esteja. Antes de a gente continuar aqui com nossos papos e nossa mensagem de hoje, a nossa primogênita mensagem desse projeto, eu quero que você faça aí os 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. Curta se você gostar desse áudio, desse podcast, desse episódio. Comente o que você achou, o que Deus falou com você e compartilhe com alguém que você veio ao teu coração para ouvir esta mensagem. Amém? Bom, antes da gente trazer essa primogênita mensagem desse projeto lindo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de falar que é uma honra estar aqui, é uma honra poder falar e ser um canal de Deus para a sua vida, amém? Então, queridos, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero dar uma breve introdução, uma contextualizada desse primeiro tema. E uma vez a gente estava, eu, minha esposa e toda a nossa equipe estava se preparando para um culto jovem. Eu estava para tocar, eu estava escalado para tocar naquele dia, era um sábado, e os jovens é um culto jovem da igreja onde eu sirvo. E quando já íamos começar o culto, o nosso líder de louvor reuniu toda a banda juntamente com a líder de jovens para falar assim breves palavras de encorajamento, fé e fazer um momento de oração ali com a equipe de louvor. E é algo que a gente sempre faz. Mas naquele momento eu senti o Espírito Santo falar em meu coração assim fortemente a seguinte frase: antes de sermos ministros, devemos ser verdadeiros adoradores. E naquela hora aquilo foi como um tiro em meu peito, aquilo preencheu tanto o meu coração que eu falei, meu Deus, à luz das Escrituras, não tem nenhum versículo que diz explicitamente esta frase. Mas quando a gente abre a palavra de Deus para estudar, tem que ser uma ordem para as nossas vidas. Antes de sermos ministros, devemos ser verdadeiros adoradores. E aquela frase, queridos, gritou no meu coração de uma tal forma, e eu falei na mesma hora a todos que ali estavam. Porém, o culto terminou, o tempo se passou, minhas rotinas voltaram, meu trabalho, minha vida com a minha esposa, com a minha igreja, e acabei por esquecer daquela frase, daquele momento ali com os jovens. Porém, recentemente, há um tempo atrás, talvez um mês atrás, ou até mesmo um pouco antes disso, o Espírito Santo me fez lembrar dessa frase e me surgiu uma curiosidade enorme para saber, à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, o que diz respeito sobre isso. Como eu disse, não tem nenhum versículo que fale abertamente e claramente esta frase. Porém, vamos destrinchar aqui o que o Espírito Santo quis dizer comigo a respeito disso. Bom, se você está com a sua Bíblia aí enquanto você está ouvindo isso, abra sua Bíblia em João 4, 23 e 24. João 4, versículo 23 e 24. E diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, basicamente, Jesus está ensinando aqui que Deus ele procura uma verdadeira adoração. Ele procura verdadeiros adoradores, né? Então, Deus ele quer uma adoração sincera, uma adoração, como aqui diz, uma adoração verdadeira. Ele não quer algo fajuto, ele não quer algo mentiroso, ele não quer algo, não diria simples, mas algo banal, vamos supor assim, dizer assim. Mas ele quer um relacionamento. Ele quer uma adoração verdadeira e genuína. Então o nosso relacionamento com Deus, ele tem que vir antes de qualquer serviço ou ministério. Grave isso, querido. Se quiser, anote isso também.
O nosso relacionamento vem antes de qualquer serviço ou ministério. Então, queridos, pare e pense. Isso vai nos mostrar que adorar a Deus com sinceridade é prioridade, mesmo antes de fazer algo por Ele e para Ele. Então, se Deus ele procura verdadeiros adoradores aqui, isso nos remete que a adoração ela gera relacionamento. E isso é um poder da adoração. E o nosso próprio relacionamento com Deus vai gerar automaticamente cada vez mais uma adoração por Ele. Porque não tem como a gente ter um relacionamento com Deus sem adorarmos a Ele. Afinal, Ele é digno de ser adorado. Os anjos adoram Ele 24 horas, todos os dias, incessantemente, sem parar, lá no céu. Então, por que nós não devemos adorar a Ele? Sabe, a gente se acha digno de ter McDonald's 24 horas, 7 dias por semana, hospital 24 horas, 7 dias por semana. Se a gente quer ligar para alguém, para algum serviço, tem que estar lá a gente quer que atenda na hora, mas a gente esquece que Deus é digno de ser adorado o tempo todo. Então é isso. O nosso relacionamento vem antes de qualquer serviço ou ministério. Mas a Bíblia também vai mostrar em Mateus 7, 22 ao 23, que serviço sem adoração verdadeira pode ser rejeitada. Sim, serviço sem uma verdadeira adoração pode ser rejeitado. Vamos ver isso na Bíblia, Mateus 7, 22 e 23. E diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe, olha o que Jesus está falando, meu Deus, isso é muito forte. Pessoas estão aqui, pessoas vão até falam para Jesus e que exercem seus ministérios, seja ele de profeta, de pastor ou evangelista, enfim, fazem muitas coisas para o nome de Jesus, expulsam demônios, fazem milagres através do nome de Jesus, mas são rejeitados por Jesus. Mas como você me explica isso? Porque eles não o conheciam de verdade. Não havia relacionamento íntimo, nem vida de adoração. Nos confirma que ministério sem coração voltado para Deus é completamente vazio. Então, se Jesus rejeita mesmo aqueles que exercem seus ministérios, mas rejeitam todos aqueles que, mesmo ali trabalhando, não tem uma adoração verdadeira a Ele, cara, algo precisa ser mudado agora em nós. O problema da nossa geração é que a gente acredita que quanto mais a gente faz, mais a gente vai receber. Mas na verdade, não é sobre o que a gente vai receber, é o quanto nós podemos dar para Deus. Então, em Atos 13:2, a gente vai ter cada vez mais a clareza acerca de que o envio ministerial vem depois da intimidade com Deus. Então, olha só, primeiro Deus procura verdadeiros adoradores, logo depois a gente vai ver que serviço sem uma adoração verdadeira pode ser rejeitado, né? Que Jesus vai falar que muitos virão até mim e vai dizer: Senhor, profetizamos em teu nome. Mas eles vão falar assim: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Então Jesus ele pode sim rejeitar um serviço sem uma verdadeira adoração. Nós também aprendemos que adoração gera relacionamento, né? E agora a gente vai ter cada vez mais a clareza que o envio ministerial vem depois da intimidade com Deus. Então primeiro a intimidade com Deus, depois o envio. Em Atos 13:2 vai dizer assim: olha essas palavras, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Antes de Paulo e Barnabé serem enviados como ministros, como pregadores, eles estavam servindo, adorando e buscando a Deus. Ou seja, o ministério surge do lugar de adoração.
em intimidade com Deus. O ministério é consequência da comunhão com Deus. Então a gente precisa sim ter primeiro intimidade, relacionamento, ter uma verdadeira adoração, prestar a Ele, a Deus, uma verdadeira adoração, para sermos enviados, para termos cada vez mais profundidade nele, né? Mas é claro que Deus pode usar alguém por graça. Deus pode usar alguém por graça, mas Ele espera uma transformação em intimidade com Ele ao longo do processo, ao longo do seu caminho. Então, para terminar, o relacionamento com Deus é a base de qualquer ministério. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, não apenas trabalhadores que trabalham e querem o seu salário, mas Deus, Ele procura adoradores. O serviço sem intimidade, ele pode ser rejeitado. E o ministério nasce da comunhão com o Espírito Santo. Então, essa é uma mensagem que gritou ao meu coração, que o Espírito Santo gritou ao meu coração. Antes de sermos ministros, temos que ser verdadeiros adoradores. Então, querido, que essa mensagem possa ter penetrado em seu coração e que Jesus possa ter tocado o teu coração. Então não se esquece de compartilhar isso com uma pessoa que você veio ao teu coração agora, que você acha que deve ouvir esta mensagem, e curte, comenta e compartilha cada vez mais, tá bem? Muito obrigado a todos que ouviram. Até o próximo episódio.